Amados, já há algum tempo nós temos falado de algo muito importante, que é a essência da nossa vida com Deus, né? Que é a comunhão dos santos. Já tem umas 2 vezes que eu estou vindo aqui e o tema é a comunhão dos santos. Dei uma introdução no assunto, ocupou a primeira palavra que eu dei, falando sobre isso. Depois eu falei da natureza da nossa relação, e hoje eu vou falar sobre o amor fraternal. Ali, quando eu falei sobre a introdução que eu dei, eu procurei despertar os irmãos sobre o valor, né, e a importância, a grandiosidade, inestimável valor e importância desse princípio. Que princípio? A comunhão dos santos. Depois eu falei, no mesmo dia, falei da nossa resistência, né? A nossa resistência animal, a resistência carnal à comunhão dos santos. Depois eu falei que a interação entre os santos, né? O nosso viver como igreja promove um ambiente indispensável para o desenvolvimento de preciosos traços do caráter de Cristo, né? Falei sobre isso, por exemplo, humildade, mansidão, perdão, né? É na convivência entre os irmãos que é possível ter essas coisas. Depois falamos que a harmonia entre os irmãos agrada o coração de Deus. Se somos despertados com o amor ao Senhor, agora nós sabemos que a harmonia entre nós, a nossa unidade, agrada muito o coração de Deus. O que nós vamos fazer com isso, né? Depois, amados, é lógico que depois de tudo isso, nós precisamos saber como é que nós devemos agir. Tem doutrina, tem mandamentos do Senhor, né, que deve ser desenvolvido na nossa comunhão. Mas só que é necessário que nós sejamos fortalecidos com as verdades do Evangelho para podermos praticar os mandamentos, né? Então, pensando nisso, nós falamos no segundo encontro, né? Nós falamos sobre a natureza da nossa relação, né? A natureza do que somos, né? Como igreja. Primeiro, nós entendemos que nós somos irmãos, né? E depois nós entendemos que todos nós somos membros de Cristo. E depois nós entendemos que somos membros uns dos outros. Porque todos nós estamos em Cristo, somos membros de Cristo, nós somos membros uns dos outros. Isso nos impulsiona a prática daquilo que o Senhor tem nos dado, né? O mandamento do Senhor. Aí depois nós vamos falar, então, amados, da agora para frente, dos mandamentos, né? Hoje nós vamos falar do amor fraternal, da próxima vez nós vamos falar do estar juntos e depois do serviço, se Deus permitir. Então, hoje nós vamos falar sobre amor fraternal. Então, falando sobre o amor fraternal, vou procurar dar uma introdução sobre o assunto, né? E depois vamos falar, né, que o que ama, aquele que ama, ele está cumprindo a lei. Pois nós vamos falar do novo e principal mandamento que Jesus ensinou. Depois, aquele que não ama seu irmão permanece nas trevas e na morte, né? E depois, amados, na nossa interação, no nosso viver como igreja, a única coisa que pode motivar as minhas práticas, né, na vida cristã é o amor. O amor é a única motivação legítima para as nossas práticas na vida cristã. E o amor não vem de nós mesmos. O verdadeiro amor é fruto do Espírito Santo. Esse amor, ele flui de um coração sincero e purificado. Purificado pelo Senhor, né? Pela ação de Cristo. E o amor,
ele não é estático. Nós podemos crescer no amor, né? Eu amo hoje, mas eu posso crescer mais sobre um amor, né? O amor deve desenvolver-se e abundar cada vez mais em nós. Amém, amados? Então vamos... Como nós cantamos, né? O amor, ele é um dom supremo. O amor é algo precioso, é o principal mandamento, né? Então eu queria começar da introdução desse assunto falando sobre conceitos de amor. Antes de falar do amor, vamos falar de pseudos-amor. São anseios que são apelidados de amor. Um deles, por exemplo, é a paixão. Vocês sabiam, amados, que a paixão, ela não tem nada a ver com o amor, o real amor, o amor verdadeiro, o amor ágape. Paixão não tem nada a ver com amor. Paixão o que é? Eu pensei aqui, eu imaginei, coloquei aqui, que são desejos em continuidade. São coisas que é da alma, é do coração. São da nossa natureza humana, coisas da alma, são coisas do coração. Algumas dessas sensações, amados, dessas paixões, elas são legítimas. E elas devem até ser cultivadas. Lembrando sempre que paixão não é amor. Ela é apelidada de amor, né? Algumas delas são legítimas, precisam ser cultivadas. Por exemplo, esses sentimentos que deve haver entre casais, né? Entre os cônjuges. É lógico que isso deve ser até cultivada, deve ser alimentada. E tem muitos ingredientes para isso, né? Mas também, amados, existe algum tipo de paixão que em sua própria essência já são pecados, né? Alguns tipos de paixão que em sua própria essência já são pecados. Esses devem ser eliminados da nossa vida, né? Falando das paixões que são legítimas, né? São aquelas que pode acontecer entre nós. Apesar de em si mesmo não ser pecados, né? No entanto, numa medida exagerada, amados, ela conduz à falta de domínio próprio, conduz à possessividade, a ciúmes doentio, né? E até idolatria. Então, precisamos ter cuidado com isso. Alguém que fala que ama demais, na realidade ele é extremamente apaixonado, né? E quando começa a gerar essas coisas, né? Falta de domínio próprio, eu não me domino, não consigo me conter por causa da paixão que eu tenho, do sentimento forte que eu tenho, né? Possessividade, ciúmes doentio, isto está longe de ser amor. Outra coisa que é apelidado de amor, amados, são os gostos pessoais, apegos. Apesar de muitas vezes, né, serem legítimos, mas também é a mesma coisa, né? Não tem nada a ver com amor. E que, a partir de uma certa medida, conduz ao egoísmo, não ao amor. Por exemplo, tem as coisinhas que nós apelidamos de amor, né? Eu amo muito a cor tal. Eu amo muito maçã. Ou eu amo muito chocolate. Como eu amo chocolate. Eu amo passear. Eu amo, né? Eu amo viajar, né? Na realidade, todas essas coisas, a quem ela atende? A quem ela satisfaz? Eu amo chocolate. Quando me
esbalde de chocolate, quem está se satisfazendo com ele? É o meu irmão? É eu mesmo. Não é verdade? E assim muitas coisas. Até a paixão também. As legítimas e as ilegítimas. Quem se esbalda é a gente mesmo. Então, como pode ser uma expressão de amor? Isso, né? Agora, falando de amor, o amor legítimo. Há diversos aspectos de amor, desse amor legítimo. Primeiro, aquele que é modelo para nós, a supremacia do amor, que é o amor de Deus. Depois nós temos o amor a Deus, que é o amor que nós temos a Deus. O amor ao próximo, o amor entre casais, o verdadeiro amor, não aquilo que o outro é para mim e faz por mim, né? Que está mais ligado com a paixão. É o que eu estou disposto a fazer de sacrifício pela minha esposa, pelo meu marido, né? Amor entre casal e até amor ao inimigo. Quem tem amor ao inimigo, a expressão desse amor é amor ágape, é o amor de Deus, né? Então tem tudo isso, mas o tema, amado, que nos interessa hoje, o que vamos meditar é no amor fraternal. É o amor entre irmãos. Vocês sabem que nós somos distinguidos pelo amor que nós temos uns pelos outros? Jesus diz que o que sobressairia no meio da igreja, na comunidade de discípulos, né, seria o amor que eles teriam entre si. A expressão deste amor, amados, é a marca que distingue um discípulo de Cristo, que distingue o discípulo de Cristo do mundo. Olha só. Vamos dar uma lidinha em João 13:35. Eu vou deixar os textos aqui, ama, para que a gente, como tem muito texto também, a gente vai... João 13:35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Nós vemos também lá no texto de Atos 2, né? Não tem, eu não anotei. Quando fala lá no final, né, que o povo de Deus cairia na graça do povo. A igreja estava caindo na graça do povo, né? Então, quer dizer, somos distinguidos, somos vistos até pelos que estão fora. Somos percebidos que somos do Senhor porque amamos uns aos outros. Como eu falei, o amor é o principal mandamento. Esse é o mandamento principal e fundamental que deve haver entre os irmãos. Às vezes a gente fala do contrário de determinadas coisas, né? E o que é o contrário de amor? Logo nos vem na mente ódio, né? O contrário do amor não é necessariamente ódio, não é exclusivamente. Quer dizer, é ódio também, mas não é exclusivo. Mas é também egoísmo. Egoísmo também é contrário do amor. O egoísmo nos leva ao individualismo. Individualismo não é comunhão dos santos. O egoísmo ele se manifesta quando, né? Quando nós temos um cuidado excessivo por nós mesmos, em detrimento do cuidado que nós deveríamos ter com os nossos irmãos, daqueles que estão próximos. Então, é um cuidado excessivo de mim mesmo e o desinteresse pelos outros, né? Pelos demais. Desinteresse por quê? Né? Desinteresse não apenas pelas necessidades materiais, também, né? Mas não apenas. Mas desinteresse pelo que o outro pensa,
pelo que o outro sente, pelo que o outro gosta, pelo que o outro conclui e outras coisas, né? E principalmente, desinteresse pela vida espiritual do outro, do que ele necessita, né? E quando que isso é visível, amados? É notável isso quando todos os esforços e afeto é em favor de si mesmo. Isso é egoísmo. Por outro lado, o verdadeiro amor é uma doação, é dar-se, não apenas dar coisas, né? Mas dar-se a si mesmo, é entregar-se. E o verdadeiro amor, ele é em nós aperfeiçoado, né, quando todas as minhas atitudes e ações em relação aos meus irmãos contribuem para aproximar a vida do meu irmão a Cristo, e nunca ao contrário. Esse é o verdadeiro amor, né? Atitudes e ações que têm por interesse aproximar a vida dos nossos irmãos a Cristo. Porque tem vezes que a gente se mostra favorável para alguém e não se interessa pelo que o meu favor pode causar na vida do irmão. Talvez pensa com aquela paixãozinha, e se mostra favorável ao irmão, e a minha ação, em vez de aproximar o irmão de Cristo, afasta. Até com coisas nobres, doações e tudo mais. Igual um pai que doa coisa para os filhos, porque ele quer. E depois, essas coisas que foi doado, em vez de aproximar o filho de Cristo, afasta do Senhor. Hoje nós temos falado muito sobre o tal do celular, né? O celular. Eu creio que entre nós tem tido muito cuidado com isso, mas não só o celular, muitas outras coisas. Por exemplo, estou falando aqui entre pai e filho para dar uma ideia, né? Quando os nossos filhos querem sempre, e sempre a nossa atitude é sim, e se esforça por doar, doando. Você não ensina o seu filho, né, a negação que ele vai enfrentar no mundo, que nem todas as coisas que ele deseja precisa ser satisfeito, ou deve ser satisfeito, né? E ele precisa aprender isso com o passar do tempo. O que ama está cumprindo a lei. Quando perguntaram para Jesus, né, fizeram a pergunta para ele, vamos ver lá em Mateus 22, 36 a 40, né? Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhes Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha só, querido, desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Desse mesmo, Jesus deixou claro aqui, amados, fica muito claro que todos os mandamentos se cumprem em dois. Todos os mandamentos, toda a doutrina de Cristo. Por isso que entender sobre amor é muito importante, de não fazer confusão
sobre o amor é muito importante. O que é o verdadeiro amor? O que as Escrituras quer dizer quando a palavra que está escrito lá é amor? Todos os mandamentos se cumprem em dois: amar a Deus e amar o próximo. O fato é, queridos, que os 10 mandamentos, eles se dividem da seguinte forma, né? Os 4 primeiros são deveres para com Deus. Os 4 primeiros são deveres para com Deus. E os outros 6 são deveres em relação ao nosso próximo, né? Em relação a Deus, o importante é que o amemos com todo o nosso ser. Em relação ao nosso próximo, é que amemos, e agora como Jesus amou. Amados, e existe uma quantidade de mandamentos. Uma quantidade de mandamentos de ordem, de doutrina que o Senhor nos instruiu. E não é que essa doutrina, esses mandamentos, eles não são importantes. Mas se verdadeiramente nós amamos os nossos irmãos, amamos o próximo, nós não vamos furtar, nós não vamos desonrar, nós não vamos mentir ao próximo, nós não vamos cobiçar aquilo que é do próximo, nós não vamos matar, né? Não vamos adulterar, né? Por quê? Porque nós amamos o próximo. Então, todos os outros mandamentos, toda a doutrina de Cristo, toda a lei se cumpre nesse mandamento. Paulo declara lá em Gálatas 5, vamos ler o 14. Porque toda lei se cumpre em um só preceito. Olha só. Toda lei se cumpre, veja como é importante, amados. Toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Toda lei se cumpre neste preceito, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Vamos ler também Romanos 13, de 8 a 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que deveis amar uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque o amor não pratica o mal contra o próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Por isso que nós cantamos que o amor é o dom supremo. Porque toda a doutrina se cumpre nele. Quem ama o próximo tem cumprido a lei. Às vezes nós temos aquela atitude, né? Não, eu não desejo mal a fulano, não desejo mal a ciclano. Eu sou bom porque eu não desejo mal. O que ama o seu irmão, não só não vai lhe fazer mal, entendeu? Mas, pelo contrário, vai lhe fazer bem. Isso nós devemos até aos nossos inimigos, que quanto mais pelos nossos irmãos. Existe uma frase que diz assim, ó: ama o teu irmão e fazes o que quiseres. Foi dessas verdades que surgiu essa frase, né? Agora vamos falar um pouquinho, amados, sobre o novo e principal mandamento que Jesus ensinou.
Em João 13:34, o que está escrito lá? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis. Há um mandamento. Nós amamos ao Senhor Jesus, nós estamos cheios de gratidão e amor a Ele por contemplar a sua beleza, a sua formosura, a sua disposição ao nosso favor. Então, Ele está mostrando aqui qual é o gosto dEle, né? Ele está expressando isso em forma de mandamento. Ame uns aos outros. Como? Assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. João 15, 12, 13 e 17. 12. O meu mandamento é esses, que vos ameis uns aos outros, novamente, assim como eu vos amei. Ninguém, como foi o amor de Jesus? Ninguém tem mais amor do que estes, de dar a alguém a própria vida a favor de seus amigos. Aí Jesus diz assim: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Dessa forma, é dessa maneira que deve ser o nosso amor aos nossos irmãos. Por que a gente pode falar de coisas tão fortes? Porque nós entendemos, né? Nós meditamos nisso. Que meu irmão é o meu irmão. É meu irmão, faz parte da minha família. Não só isso. E nós podemos ter esse amor, porque nós também estamos unidos a Cristo. E por estarmos unidos a Cristo, eu e meu irmão, nós estarmos unidos a Cristo, nós também, eu e meu irmão, nós somos um. Se eu amo o meu irmão, estou amando a mim mesmo. É 1 João 3:23. Ora, o meu mandamento é esse, que creiais em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros. De que forma? Segundo o mandamento que nos tem ordenado. E como é esse? Que vos ameis, assim como eu vos amei. Porque, amados, esse mandamento ele se constitui em um novo mandamento. Por quê? Porque nós vamos ver lá em Levítico 19:18, o mandamento que tinha sido dado por intermédio de Moisés, né? Está lá no Velho Testamento, né? Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Esse é o mandamento antigo. Qual a diferença do novo? No antigo é amarás o teu próximo como a ti mesmo. No mandamento novo não é como a ti mesmo, é como Jesus amou. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O novo mandamento consiste em que amemos aos nossos irmãos como Jesus amou. Jesus, amados, ele é a encarnação do amor. Nunca ninguém pode dizer, ame, ninguém pode usar essa expressão, ame como eu vos amei. Ame como eu amo. Jesus é a medida concreta, a medida real, é a medida prática e visível, né? Os discípulos de Jesus puderam experimentar isso de perto, né? O amor de Cristo. Experimentaram em toda a dimensão e prática, né? A prática desse amor. E nós também experimentamos. Por que nós estamos aqui? Por que somos salvos? Porque alguém pagou um alto preço por nós. Isso não é um amor que é
alicerçado ou está assentado em coisas teóricas, né? E o que acontece? Nós estamos em Cristo. E Jesus nos atinge e transforma a nossa vida para a prática desse mandamento. Devemos amar nossos irmãos como Jesus amou. É o mesmo que dizer, da mesma maneira, com a mesma intensidade, com o mesmo desinteresse, com a mesma força, nessa mesma plenitude. Jesus, quando nós olhamos para o propósito eterno de Deus, qual é o alvo para a nossa vida? Que sejamos semelhantes a Jesus. Por isso que nós devemos conhecer Cristo em sua plenitude, porque Ele é o alvo para a nossa vida. Então, a característica principal que sobressai na vida de Jesus é o amor dele. Sobressai sobre o caráter de Jesus é o amor dele. E nós temos que imitá-lo no seu amor, para nós sermos parecidos com ele. Outra coisa, amados, uma coisa importante. O amor, ele não é uma sugestão que o Senhor dá para nós. O amor, ele é um mandamento. E o que nós fazemos, né, com o mandamento? O que se faz com o mandamento? Se obedece. Por isso que Jesus ama, porque ele não apela, olha só, por que nós temos dificuldade às vezes, para nós às vezes se parece pesado? Porque nós queremos depender de sentimentos. Mas Jesus não apela para sentimentos. Ele apela para a nossa vontade. Se o amor aos meus irmãos, né, se baseasse nos meus sentimentos, a minha atitude seria assim, flutuante, né? Seria débil, seria flutuante, sem consistência, né? Mas o que acontece? Porque eu amo o meu Senhor, e o meu Senhor me ordena, eu me vejo determinado a amar o meu irmão em obediência ao Senhor. Eu tenho que estar determinado a amar o meu irmão. Por quê? Porque foi uma ordem do Senhor. Em obediência ao Senhor, é um mandamento, e eu obedeço. Na submissão a Deus, se rompe dentro de nós um poder. É um poder que está dentro de nós. Quem está dentro de nós? Quem habita em nós? Espírito Santo. Então é o poder do Espírito de Deus. Então quando isso acontece, eu me sinto determinado a obedecer ao Senhor. O Espírito Santo está dentro de mim. E há um mandamento. E eu vou obedecer, me determino a obedecer ao Senhor. O que acontece com os meus sentimentos? Os meus sentimentos seguem a minha obediência. Assim, os meus sentimentos vão atrás da minha obediência. Se a minha ação, amados, foi fruto dos meus sentimentos e do meu esforço, logo o mérito seria de quem? Se eu fiz uma ação nobre, uma ação memorável, e ela foi fruto dos meus esforços, do meu sentimento, o mérito seria de quem? Meu. Mas não é assim. Isso me encaminharia, sabe para quê? Para a vaidade. Alimenta a minha carne. Mas se o meu sentimento segue a minha ação em obediência ao meu Senhor, o mérito de quem é?
É todo dele. O mérito é para ele. Isso, amados, é o mais perfeito e puro amor. Isso é amor verdadeiro. Na obediência com fé, flui uma bênção. Na nossa obediência com fé, flui uma bênção. Sabe do que é chamada essa bênção? Não tem nada a ver com o que o pessoal diz por aí. Essa bênção é a graça. A graça de Deus. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, para que, renegada as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Quem é que nos conduz a isso? A graça de Deus. Eu acho que cabe bem aqui, né? Outros textos, amado, eu só vou relatar aqui, só para a gente ficar sabendo, para depois vocês puderem anotar, que falem sobre isso, né? Romanos 12:10, Colossenses 3:14, 1 Tessalonicenses 4:9, 1 Pedro 2:17, né? 1 Pedro 3:8, Hebreus 13:1, 2 João 5:6. Amados, às vezes a gente fica aí assim pensando, né? O que é o amor? Qual a qualidade do meu amor? Aqui é compreensível que a gente fique aqui com uma interrogação na cabeça, né? Uma enorme interrogação. Por um lado, nós temos o verdadeiro amor, né? O amor, nós temos que o amor não pode ter a sua base nos nossos sentimentos, senão seria apenas uma empolgação, seria uma paixão. Essas coisas são frágeis e elas são passageiras, né? Por outro lado, presta atenção, amados, por outro lado, fica difícil a gente enxergar amor em uma ação sem vontade. Uma ação sem ter vontade. Isso ficaria mais ou menos parecido com legalismo ou até falsidade, né? Como então eu posso saber que o que está me movendo é o verdadeiro amor? De que forma? Amados, qual a origem que ele precisa ter para ser o verdadeiro amor? Quando ele é originado pelo amor e temor que tenho a Deus e direcionado pela sua vontade. Pela vontade de Deus. Quando ele é originado pelo amor. Não adianta, amados, nós tentarmos amar e achar que o amor é verdadeiro se eu não estou cheio de amor e temor ao meu Senhor. Se não existe isso, o meu amor, aquilo que está me movendo, não é legítimo. Primeira coisa, amor e temor a Deus precisa ser desenvolvido. E depois ele precisa ser direcionado pela sua vontade, pela vontade de Deus. Como é que isso acontece? Nós cantamos sobre Jesus, sobre Deus, sobre a bondade de Deus, sobre a glória do Senhor. Quando olhamos para Jesus, na sua atitude, na sua ação para conosco, nos deparamos com o quê? Com a suprema grandeza do amor de Deus. É isso que nós vemos em Cristo, a suprema grandeza do amor de Deus. Né? O que isso gera? Isso move a minha vontade. Gera amor e gratidão em mim e move a minha vontade. Isso é, se irrompe de dentro de mim uma vontade de agradar ao meu maravilhoso herói. Como é que nós podemos contemplar, olhar para Jesus, contemplar a sua beleza, a sua formosura, contemplar o seu amor, os seus feitos por nós? Como é que nós podemos contemplar todas essas coisas
e não crescer em nós amor e gratidão a Ele, não desperta em nós essa vontade de agradar, de fazer a vontade dEle. Ele é o nosso maravilhoso herói. O que eu devo fazer? Persevera. Persevera nessa contemplação de Cristo, contemplação do seu amor. O que acontece? Essa vontade vai crescendo cada vez mais. Vai crescendo e começa a jorrar. Nós precisamos olhar para Jesus. Se você quer verdadeiramente cumprir os seus mandamentos, amar o seu próximo como Ele nos amou, contempla, tenha a sua vida com essa marca, contemplação de Cristo. Aí outra coisa, quando nós deparamos com Deus, nós cantamos muito sobre isso, né? Contemplamos a suprema grandeza da sua majestade. Nós olhamos para o seu poder. Deus é um ser de infinito poder. O seu poder, a sua justiça, a sua autoridade. Isso gera em nós o quê? Quando eu olho para Deus e vejo Ele, um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus de plena autoridade, a justiça de Deus, isso gera em nós temor. Eu fico aterrado quando eu penso que possa estar desagradando um ser que apenas ordena e tudo acontece. Nós estamos diante dele em todo o tempo. Em todo o tempo ele nos vê, nos contempla. E ele apenas ordena e tudo acontece. Sabe o que é isso, amados? Que gera em nós, quando nós temos fé, encaramos isso como uma verdade absoluta, isso gera em nós tremor. Eu fico aterrado, né? Aí o que acontece? Eu amo o Senhor abundantemente, porque eu contemplo a sua face. Eu temo ao Senhor, porque eu contemplo a sua grandeza, o seu poder, a sua autoridade, a sua justiça. Aí eu começo a crescer no conhecimento da sua preciosa vontade. Como é que eu conheço a vontade de Deus? Ela está totalmente expressa nas Escrituras, está revelada em forma de doutrina e de mandamentos. Por que Deus nos pede algo? Porque é agradável, porque é a vontade dEle. Isso dá direção àquela vontade. Sabe aquela vontade que já está jorrando dentro de mim? Foi obtida pela contemplação de Cristo, pela contemplação contínua do amor dEle. Isso gerou em mim amor e gratidão. Agora ela toma força também pelo temor que eu tenho a Ele. Isso gera em mim obediência. Porque eu começo a conhecer a sua vontade. Nesse caso aqui, amados, que nós estamos falando, que é sobre amor, essa obediência é a favor de quem? Se é amor, o mandamento, e eu estou cumprindo esse mandamento do Senhor, é em favor de quem? Nesse caso aqui, amor fraternal. Quem recebe esse favor? Os meus irmãos. É em favor dos meus irmãos. Isso é a mais legítima expressão de amor. Vamos ao próximo ponto. Aquele que não ama o seu irmão permanece nas trevas e na morte. Amados, assim como no avião, num carro, qualquer veículo de transporte, é mais comum isso,
nós temos um painel, né? Um painel com indicadores de um bom funcionamento. Não é isso? Tem um painelzinho lá com vários relógios. Para que aquilo ali? Para dizer para nós que o carro está funcionando bem, assim é no avião. Deus, amado, também não somente nos deu o manual, nós temos o manual que é as Escrituras, né? Mas nós não só temos o manual, ele também nos deu como que um painel de indicação para o nosso funcionamento, né? Podemos ver como que nós estamos diante dele. Por exemplo, lembra dos frutos do Espírito Santo? Amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, domínio próprio, fidelidade, mansidão, todas essas coisas aí, né? Todas essas coisas é como se fosse um reloginho, né? Mas o relógio maior que tem é o do amor. O amor. O amor ao nosso irmão é a prova de nossa permanência em Cristo. É um teste que revela, amados, se estamos na vida do Senhor. Se estamos na vida do Senhor ou estamos em trevas. É importante, né? É importante a gente analisar esse reloginho. Ou relojão, né? Ele revela se nós estamos no Senhor ou se estamos em trevas. A primeira carta a João, ela é muito clara e objetiva, é muito esclarecedora a esse respeito. Vamos dar uma observadinha? Vai ficar anotado os textos ali. Lá em 1 João 2, de 9 a 11, o que diz? Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas. Mas é aquele que odeia. Aí depois lá em 1 João 3, de 10 a 11, o que não ama ao seu irmão não é de Deus. É forte, né? Isso é verdade, amados? É uma verdade? É lógico que é, está nas Escrituras. O 3,14, aquele que não ama permanece na morte. É sério esse negócio do relojão do amor, né? Da gente observar. O 3,15, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. 4, do 7 a 8, aquele que não ama não conhece a Deus. Como é que é? Aquele que não ama não conhece a Deus. O 4,12. Aquele que não ama não tem garantia de permanência em Deus. Do 20 a 21. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar ao seu irmão é mentiroso. Isso mostra que é impossível, amados, isso mostra que é impossível seguir a Cristo e não amar ao seu irmão. Pensar, isso faz qualquer um pensar que está seguindo a Cristo. Que irmão? A qualquer irmão. A todos os irmãos. E é lógico que isso vai se evidenciar aquele que está perto de mim, que está ao meu alcance, para que eu possa favorecê-lo.
O amor é a única motivação legítima para a prática da vida cristã. O amor, o que significa isso? A esperança, amados, do próprio Deus. E também a nossa esperança. Olha só, a esperança do próprio Deus para nós. É lógico. E também a nossa esperança, ela está condicionada, está ligada a relacionamentos entre nós, crescendo em intensidade. É algo que deve crescer, não diminuir. É aí nesse ambiente de relacionamentos intensos, de muita interação, é que vai se multiplicar em muitos as nossas atitudes e ações em relação aos nossos irmãos. Como são essas atitudes? Doação, ânimo, conselho. Às vezes o conselho é assim a favor da vontade do irmão, às vezes não, mas deve ser dado. Correção, disciplina, presentes e muitas coisas. A gente pode nomear aqui muitas coisas. Só que tem um problema. O maior problema em tudo isso é o tipo de sentimento que está me movendo. Por quê? Vamos ler lá em 1 Coríntios 13, de 1 a 3. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nós cantamos isso, nada serei. E ainda que distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, e não tiver amor, nada disso me aproveitaria. Não tem proveito. O verdadeiro amor, o verdadeiro e genuíno amor, deve ser a nossa mais íntima motivação em cada coisa, em cada ação que nós fizermos. Amados, Deus não nos mede pelo que é exterior. Deus não nos mede pelos dons que se evidencia na nossa vida. Os dons são importantes para a obra, mas não é o que mostra o calibre da nossa vida espiritual. Ele não nos mede pelas ações exteriores de nossos esforços e até mesmo sacrifícios, Mas Ele nos olha para o nosso coração, a fim de ver o que está me movendo nas minhas ações. Os serviços, como nós vimos aqui, os serviços e ações mais sagradas que existem, tais como misericórdia, orar, jejuar, dar esmola, pregar, profetizar, todas essas coisas que são de fato muito importantes, mas elas também podem vir de uma motivação impura, como ostentação, como vanglória, disputa, busca de reconhecimento e coisas parecidas, Se a profunda intenção do meu coração não é o amor, e esse amor de Deus, tudo que eu faço não tem valor. O texto fala de nada me aproveitaria. Porque tudo isso é vaidade e não amor. Mas o que acontece? Às vezes pode acontecer, muitas vezes é normal ter uma mistura de motivações,
E essa dualidade às vezes nos deixa atrapalhados, né? Confusos. É por isso que frequentemente nós precisamos da operação da cruz no nosso homem interior. Precisamos ser lavados, purificados pela palavra, despojados de toda intenção natural. Estejamos imbuídos, amados, assim, motivados pela vida de Cristo em nós. E assim o amor de quem? O amor de Cristo governe nossas ações, né? A operação da cruz, a operação da graça de Deus, ela deve preceder e acompanhar, penetrar, né, as nossas intenções para cada coisa que nós possamos fazer. Agora o texto, Tito 2, 11 e 12. De novo, amados, olha só, porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. Essa graça de Deus é para quem? Para todos os homens. Todos aqueles que procuram, todos os homens. O que ela faz? Ela nos educa para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Uma vida sensata, uma vida justa, uma vida piedosa, uma vida que agrada ao Senhor, uma vida rica de amor e de misericórdia. 1 Coríntios, a sugestão do Samuel, do Lucas. Olha como é o amor. Olha como ele aponta para mim mesmo, para as minhas necessidades. Olha como ele fala a linguagem do meu coração. Será, amados? O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. O que seria isso? Por exemplo, quando eu penso que eu devo atender um apelo do meu irmão, né? Porque eu gosto dele, né? Eu tenho muita afinidade ao meu irmão e ele apela. E eu, querendo agradar o meu irmão, concedo alguma coisa que a palavra de Deus não aprova. Assim, né? Por exemplo, meu irmão confessa um pecado, né? Eu gosto tanto dele que eu não quero ver ele sendo tratado, exposto, por causa disso, encubro isso. É se conduzir inconvenientemente, isso não é amor. Não procura o seu próprio interesse, não se exaspera, não se ressente do mal. Meu irmão é perfeito, não é verdade? Não, né? Meu irmão não é perfeito. E às vezes as suas imperfeições vai acontecer alguma coisa comigo, né? Às vezes vai me prejudicar. Não se ressente do mal. Eu não devo ficar ressentido por isso. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo o quê? Sofre. Não é a minha linguagem, né? A minha linguagem é o que eu gosto, é o que eu quero. A minha linguagem, agora quando fala tudo sofre, é a minha linguagem, eu quero isso, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nós temos a linguagem das nossas paixões. E aqui é a linguagem do amor, né? Do amor de Deus. As nossas paixões, do nosso gosto pessoal.
Uma coisa, amados, o amor é fruto do Espírito Santo. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Não é fruto do meu esforço, não é fruto da minha capacidade. Amor é fruto do Espírito de Deus, do Espírito do Deus Altíssimo. O impossível se tornou possível. O impossível, lembra do mandamento de Jesus? Como é que é o novo mandamento? Ameis como eu vos amei. Qual é a pergunta? Quem de nós pode amar como Jesus amou? Quem tem capacidade de amar como Jesus? Este é um mandamento humanamente impossível. Por quê? Nós somos por natureza, sabe o quê? Egoístas. É a nossa natureza. As coisinhas mais que a gente fica impressionado e que a gente curte são os pequenininhos, né? Vocês viram como os pequenininhos, na sua natureza, eles são fáceis de dar as coisinhas pro amiguinho? Vocês já viram? Como são aqueles pequenininhos, aquelas coisinhas mais pequenininhas? Eu estou vendo lá em casa, quando está Matias e Caleb junto. Como eles são fáceis de dar o brinquedinho que ele gosta bastante para os outros. Vocês viram? É assim, amados? É a nossa natureza, nascemos assim. Amamos-nos a nós mesmos demasiadamente. Mas como diz lá em Romanos, né? Graças a Deus, porque o impossível se tornou possível. Cristo, ele é a encarnação do amor. Cristo veio trazer isso. Ele trouxe o verdadeiro amor ao mundo. É em Jesus, amados. É em Jesus que nós vemos o homem que habitou entre nós, sem a herança adâmica, sem a herança pecaminosa de Adão, mas que pelo contrário, é o próprio Deus feito homem. Quem é Jesus? Quem lá nos primeiros pontos do fundamento lá, né? Do projeto Fundamento. A Bíblia diz que Jesus é o Deus que se fez homem. É o próprio Deus feito homem. O que é Deus? A palavra fala lá que Deus é amor. E o amor de Deus habitou e habita em sua plenitude em quem? Neste homem. Em um homem, Jesus. Ele havendo, Jesus depois de ter demonstrado o que é o verdadeiro amor pela sua vida e a sua obra, pela sua humildade, pela forma com que ele nos atendeu, pela disposição dele em nosso favor. Depois de ter demonstrado tudo isso, finalmente ele se fez um, sabe com quê, amados? Nós sabemos que ele se fez um conosco, mas ele também se fez um com os nossos pecados. Onde está escrito isso, Neu? 2 Coríntios 5:21. Texto bem conhecido por nós, né?
Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez, quer dizer, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quem é aquele que não conheceu o pecado? E foi feito pecado por nós. Isso nos constrange, amados. Isso nos constrange. Você é mais sublime, mais puro, mais perfeito de todo o universo. Foi feito pecado por nós. E quando ele morreu, sabe o que ele fez? Quando ele morreu naquela cruz, ele matou algo. Ele matou o nosso velho homem. Não foi isso? A suprema grandeza do poder de Deus, ela emergiu no dia da ressurreição de Jesus. Para quê? Para dar essa vida nova a muitos. A suprema grandeza do poder de Deus, ela emergiu no dia da ressurreição de Jesus. É a suprema grandeza do poder de Deus, foi sobre ele, quando ressuscitou dentre os mortos. Ela emergiu ali. Mas não foi só para ressuscitar Cristo, mas também para dar essa vida nova a muitos. A muitos que amarem ao Senhor, amarem a sua volta. E nos dar a possibilidade, amado, de vencer pela fé. A herança adâmica que há em nós nos dá a capacidade de amar. Efésios 1, 19 e 20. E qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos. Para quem? A suprema. Como é o poder de Deus? Como é, amados, o poder de Deus? Eu não sei se a gente pode dizer uma coisa melhor do que o supremo poder de Deus, ele é infinito, não tem limites. E ele é para quem? Força do seu poder. É para os que cremos. Olha só como que é a suprema grandeza do poder de Deus. A qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-os sentar à sua direita nos lugares celestiais. Seguindo o texto, acima de todo principado, poder, de todo nome que se nomeia, e o colocou como cabeça da igreja, que somos nós. A suprema grandeza do poder de Deus está sobre nós, nos dando graça para que possamos amar. Amar como Jesus amou. O Espírito Santo de Deus, amados, ele veio para nos comunicar a vida de Cristo. O que ele veio fazer? Nos comunicar a vida de Cristo, para formar Cristo em nós, para que seu propósito seja alcançado. Para formar Jesus e nos dar a capacidade de amar. É por isso que Paulo diz lá em Gálatas 5, 22 e 23. Quem habita em nós? Nós recebemos o quem? No batismo, quando nós fomos incluídos em Cristo, mergulhados em Cristo, que veio habitar dentro de nós, o Espírito do Deus vivo. Aí o Espírito do Deus vivo, ele tem frutos. Mas o fruto do Espírito é amor,
ao primeiro. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O que é amor? O que é, queridos? Vamos repetir? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amados, toda essa riqueza, toda essa abundância, toda essa beleza, toda essa glória é para vocês, queridos. Está dentro de vocês, no coração de vocês. É para que isso cresça em abundância entre nós. É para que possamos amar uns aos outros e servir ao Senhor com alegria. É para alegrar o coração do nosso Senhor. O Espírito de Deus nos deu a capacidade de amar. Aleluia, glória a Deus por isso. Amar como Ele nos amou. Deu-nos o próprio Jesus. Vocês notam, amados, que aqui na lista, aqui, o amor, ele ocupa a cabeça, né? A cabeça da lista ali, ó. Amor. Em outras passagens, como nós já lemos, ele engloba todos os demais mandamentos. Todos os mandamentos são englobados no amor de Deus. A manifestação fundamental do Espírito em nós é o amor que nós temos uns pelos outros. Amados, hoje nós podemos amar como Jesus amou. O Espírito dele opera em nós. E ele não é fraquinho. O Espírito de Deus não é fraquinho. Ele está dentro de nós. Quando Cristo que nos manda que amemos como Ele amou, de fato Ele está pedindo algo que é impossível conseguir por nós mesmos. Mas vamos dar uma lidinha lá em Romanos 8, de 2 a 4. Eu peguei esse texto, coloquei em duas traduções aqui para a gente entender. Olha só, porque 2 a 4. A lei do Espírito de Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Por quê? Porque o que era impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne de pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Para quê? A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vê a outra tradução desse mesmo texto. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne. Quer dizer, ela não tinha força, a lei não tinha força de vencer os apelos da nossa carne. Era uma coisa impossível. Mas o que aconteceu? Isso que era impossível, Deus o fez. De que forma? Enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador. Enviou ele, sabe como? Como oferta pelo pecado. E assim ele condenou o pecado na carne. Para quê? A fim de que a justa exigência da lei
fosse plenamente satisfeita em nós. Que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém, amados? Paulo diz que o que era impossível, por causa da nossa debilidade, se tornou possível. Deus fez através do seu Espírito, né? A lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado, da lei do egoísmo. Agora eu tenho em mim uma outra força, né? Que força é essa? Nada menos do que a vida de Cristo em nós. Essa é a esperança da glória. Eu tenho a capacidade de amar como Jesus amou. Estou livre da lei do pecado. Por quê? Porque eu morri para ela. Agora não sou eu que vivo. Não é você que vive. É Cristo que vive através de você. Gálatas 2:20. Logo, isso aqui não é só para Paulo, não. Às vezes a gente fica pensando, eu não vou me comparar com Paulo. Quem é Paulo? Amados, o que ele é? É um extraterrestre? É um anjo? O que ele é? Homem, como nós. Aí ele diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo na fé pelo Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Já não sou eu que tento amar, é Cristo que ama através da minha vida. A lei do Espírito de vida me livrou da lei do egoísmo. Encheu-nos de uma nova lei, a lei do amor. Mas o amor, amados, ele não é apenas uma lei. Ele é uma graça. O amor é a graça, é capacitação, é uma dádiva do Deus eterno, veio do trono de Deus. É um mandamento sim, porque revela a vontade de Deus. Mas é uma graça, porque ela é fruto do Espírito de Deus. A graça é uma força que ferve dentro daquele que ama ao Senhor. E ela é poderosa para vencer, né? Para vencer toda a minha inclinação egoísta ao pecado, né? Amados, aí a gente pensa, olha para o amor e pensa assim, rapaz, isso não é fácil. Mas sabe o que a palavra de Deus diz? Que os mandamentos dele não são penosos. Satanás, ele é nosso inimigo, né? Ele vive tentando colocar coisas na nossa cabeça que é contrário à palavra de Deus. Nós não devemos aceitar aquilo que é contrário do que Deus diz. Deus nos fala uma coisa, nós não podemos aceitar coisa diferente, porque não procede dele. Se não procede dele, amados, todo pensamento que é contrário à verdade não procede de Deus. Nós devemos rejeitar. Satanás, ele é nosso inimigo, inimigo de Deus, inimigo do projeto de Deus. Satanás, primeiro, ele quer nos fazer crer, ele quer fazer isso de qualquer forma, que é impossível amar como Jesus. E ele quer nos acorrentar nesse pensamento. Quer nos prender, nos fazer prisioneiro desse pensamento. Mas o que acontece? Tem a verdade do Evangelho. E uma vez que nós somos libertos dessa mentira pela verdade do Evangelho de Deus, pela verdade de Deus, aí ele ainda vem de novo. E ele quer nos fazer que, mesmo que seja possível, ele quer nos fazer crer que é difícil. Realmente é possível, tá? Vocês entenderam isso? É isso mesmo. Mas é muito difícil.
É difícil amar como Jesus amou. Mas o que a palavra diz? Vamos lá ver em 1 João 5,3. Olha o que a palavra de Deus diz. Então eu leio aqui. Será que eu pulei algumas coisas aqui? Não. O que está escrito, amados? Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Vamos repetir junto? Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. De quem é essa palavra? É de quem, amados? Deus. Quem fala ao contrário disso? Quem fala, amados? É o diabo. Se alguém está falando alguma coisa ao contrário disso, na sua mente, no seu coração, isso vem do diabo. Em quem nós vamos crer, amados? Em Deus ou no diabo? E o que o Senhor fala? Que os mandamentos dele não são penosos. Isso é o que deve reger a nossa mente e o nosso coração. É a palavra de Deus. Engraçado, né, amados, que justamente nessa carta, né, onde essa carta de 1 João, onde nos fala enfaticamente, né, sobre amar os irmãos. Mas amar, sabe como, amados? A ponto de dar a vida pelos nossos irmãos. É justamente nessa carta que o apóstolo diz que os mandamentos do Senhor não são penosos. Seu jugo, o jugo do Senhor, é fácil. Sabe por quê? Porque Ele não só ordena, mas Ele nos ajuda a cumpri-lo. Não somente mostra a sua vontade, mas Ele se compromete junto conosco para fazê-lo. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito. Vamos dar uma olhadinha em Romanos 5,5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Como que nós temos amor em nosso coração? Como se encontra o amor de Deus em nossos corações? Ele se encontra porque o amor de Deus foi derramado por Ele. Segundo a Timóteo 1,7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. É esse o espírito que Deus tem nos dado. E depois em Filipenses 4:13, vamos usar esse texto aqui da maneira correta, apontar para o lado certo. Nós podemos declarar isso quando o objetivo é que amemos uns aos outros como Cristo nos amou. Nós podemos dizer juntos, amados, vamos dizer junto: tudo posso naquele que me fortalece. Então eu posso amar o meu irmão. Fala aí, declara e fala para o teu irmão: então eu posso te amar. Tudo posso naquele que me fortalece. Então eu posso te amar. Aleluia! Não é posso ter um carrão, uma casona.
Ele nos capacitou com o amor de Deus. Ele nos capacitou com o amor de Deus e não com nossa maneira, nosso pseudo-amor. Cuidemos com o nosso coração, porque esse amor ele flui de um coração sincero e purificado. Jesus morreu por vocês. Você tem a condição de ter o coração sincero, um coração purificado. Como o amor de Deus é fruto do Espírito Santo, se o seu coração não está limpo, amado, o Espírito não flui com liberdade. E, portanto, o amor também não flui. Em 1 Timóteo 1,5. Nós podemos dizer que o que está acontecendo aqui, que nós todos estamos sendo admoestados, quer dizer, animados, impulsionados. Aí o Senhor diz assim, ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de um coração puro e de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Paulo fala de amor entre irmãos, de amor fraternal. E ele procede de uma fé não fingida. Quando o nosso coração, amados, ele não está bem com Deus, é muito comum que se pratique o amor fingido, né? Com coisas exteriores, né? Sem a vida de Cristo, sem uma realidade espiritual. As relações seculares, né? Relações no mundo, elas são assim, encontra-se alguém necessitado, né? Se encontra alguém necessitado, alguém se move hipoteticamente favorável a essa pessoa. Então essa pessoa se move a ele, sem a mínima preocupação de que tipo de efeito vai ter aquela ação em relação àquela pessoa. Nós temos que lembrar sempre uma coisa que eu falei lá no começo, né? Que a minha ação de amor, ela só é genuína quando no final ela não prejudica a aproximação dessa pessoa de Cristo. Então, quando nós nos movemos a alguém, nós temos que ter por determinação aproximar aquela pessoa de Cristo. Então nós temos, amados, para ter essa consciência, nós precisamos confessar os nossos pecados, rejeitar as obras da carne e viver no Espírito, para que o Espírito de Deus flua em nós livremente e tudo aquilo que Ele deseja de nós possa ser conquistado, né? Por essa fé. Aí por último, amado, tudo que aquele que é precioso e que tem vida e que nasce, ele precisa crescer. O amor deve desenvolver-se e abundar cada vez mais em nós. Vamos ler em Filipenses 1:9. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Conhecimento de Cristo, da plenitude de Cristo, da glória de Cristo. Então, Paulo estava fazendo essa oração pelos filipenses. E nós podemos ter essa expectativa por nós mesmos, pelos nossos irmãos e por toda a igreja, né? Que o nosso amor aumente mais e mais. E como isso acontece? No conhecimento de Cristo. Primeira Tessalonicenses 3:12. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor
uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Há espaço para que o amor nasça e cresça em nós. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Na verdade, estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exorto, irmãos. Vos exorto, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Olha, ele já diz assim, no tocante ao amor, não há necessidade de que eu escreva a vocês, porque vocês já estáis por Deus instruídos. Então, já que vocês têm, agora eu exorto, animo vocês, irmãos, a progredir cada vez mais. E depois, ainda em 1 Tessalonicenses 4, 9 e 10. É? Então é isso. Tinha um antes aqui, acho que. É? Então eu li os 3. Glória a Deus. Amados, como eu disse, tudo que o amor, ele tem vida, é vida de Cristo em nós. E tudo que tem vida, o que acontece? Ele cresce. Ele se desenvolve. O amor é a vida de Cristo em nós. E ela tem que crescer. À medida que nós crescemos no conhecimento de Deus, à medida que crescemos também no conhecimento aos nossos irmãos, às necessidades de cada um, iremos crescendo também em amor. Também vamos desenvolver em nós maneiras práticas, de aplicar esse amor. Isso acontece pela renovação do nosso entendimento. Então, na renovação do nosso entendimento, nós estaremos sendo transformados. Até quando? Até o fim. Nosso caráter, nossa conduta, nosso estilo de vida, nossos desejos, nossas aspirações, e também até a administração dos nossos bens, nossos talentos, tudo irá se modificando. Para quê? Para a autêntica demonstração do amor de Deus derramado em nossos corações. É do amor de Deus que é derramado em nossos corações. Que a vida possa também se resumir em uma coisa: a nossa vida. Que nós temos essa vida à disposição do nosso amado Senhor e à disposição dos nossos irmãos. Amém, queridos? Então, na sequência, isso daí eu acho que o próximo ponto, se Deus permitir, nós vamos falar bastante da aplicação prática desse amor. A aplicação prática desse amor genuíno, ela só pode acontecer em um ambiente, e esse ambiente gera o serviço. Para que o serviço possa acontecer, é necessário um meio, um ambiente para aplicação desse serviço. E que meio é esse? É o nosso estar juntos. Nós precisamos andar juntos. Eu só vou conhecer a necessidade do meu irmão, essas atitudes que o amor, ações que o amor produz, ela só pode acontecer, no nosso estar junto.
O estar juntos é a forma que Deus dá para nós praticarmos o amor uns aos outros. Então temos o amor, né? O Senhor nos deu, derramou amor em nosso coração. Então nós estando juntos, todos juntos, o que acontece? A prática desse amor, que é o serviço. Ágape, koinonia, serviço. Amor, estando juntos, gera serviço. Ágape, koinonia, diaconia. Amém, queridos? Então, aonde nós temos que exercitar a nossa fé? Qual palavra que nós devemos crer? Na palavra do Senhor. Lembremos disso, que aquilo que surge na nossa mente, no nosso coração, nos nossos ímpetos, no nosso raciocínio, que fala contra toda declaração da palavra de Deus, não vem de Deus, é do inimigo. Isso nós não devemos receber. Nessas coisas nós não devemos nos exercitar e nem crer. Crer naquilo que vem de Deus. A sua palavra, que é verdade absoluta para nós e para todos aqueles que amam o Senhor. Amém, queridos? Senhor, muito obrigado, Senhor, porque Tu está sempre nos alertando e falando conosco, Senhor. Muito obrigado pelo poder e a preciosidade da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, que Tu tem nos falado do Teu grande amor por nós e o amor que nós devemos ter uns pelos outros. Muito obrigado, Senhor, porque Tu está comprometido a nos dar graça, Senhor, a nos educar e a nos fortalecer para nós praticarmos esse amor genuíno e precioso, Senhor, que vem de Ti. Muito obrigado, Deus eterno. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.